Opa, bom dia. Deixa eu ver. Bom dia a todos aí. Opa, bom dia a todos. Bom dia, Wanderson, nosso ilustre conselheiro. Thiago também entrando. Deixa eu ver aqui nosso. Opa, visualizar. Estou agora aqui recebendo o nosso convidado, Alessandro Rostanho. Deixa ele estar conectando aqui. Professor Gustavo Cipolatti, O tudo meu bem? ilustríssimo Como é que conselheiro vai? nacional. Um grande abraço. Como é que você está, meu amigo? Bom E dia. essa força, como é que está? Tudo bem, graças a Ah, Deus. tá, Como é que estão as tá tudo coisas? ótimo. Tá tudo ótimo aqui em Terras Capixabas. Como é que anda aí, São Paulo? Muito mal, Muito muito mal? mal, muito mal. Eu acho que provavelmente a gente vai ter até junho a Uhum. extensão dessa quarentena. O prefeito ontem se manifestou aqui no sentido de não permitir que se tenha a Demilda, minha amiga. Eu eu estava, inclusive, conversando com o secretário do Dória, que é muito meu amigo, ontem, e ele falou: olha, não existe possibilidade nenhuma da gente ter um avanço, vamos dizer assim, regressivo da questão em menos de 30 dias. Ou seja, hoje é dia 1º de maio, antes de 1º de junho, a primeira semana de junho, isso não vai acontecer de jeito nenhum. Infelizmente, né, Gustavo? A nossa secretária de Estado aí, doutora Raquel Freixo. Um Opa, abraço, grande querida. abraço, Raquel, tudo bem? Agradecer aí a presença de todos. Hoje é uma data extremamente importante, 1º de maio, feriadão, e nós aqui trabalhando, né? Agradecer também o nosso presidente, o José Carlos Risque, que não deixou a ordem parar. Ele aí, É como, verdade. como nosso, É bem nosso verdade. comandante mor, ele deu um jeito, em tempos de pandemia, de fazer com que as atividades da ordem elas prosseguissem e com muita criatividade vem tocando. É Agradecer também verdade. a ESA, né, o nosso coordenador, ao Alberto Nemer, e a ESA aí pelo Alexandre Zamprogno de estar abrindo essa oportunidade para a gente aí, estar tendo esse bate-papo. Eu acho que vai ser um primeiro de muitos e de extrema importância para a advocacia. Meu amigo, você assim dispensa apresentações, mas eu acho que é válido falar. Você é um advogado renomado no cenário nacional, em direito Você é empresarial, em direito suspeito. tributário. Eu sei que eu sou suspeito, que eu te conheço aí há alguns meses, né? Pela Não nossa entrega a idade, hein? jovialidade. Não entrega a idade, Mas, Gustavo. mas conselheiro, né? Faz parte da Comissão Nacional aí de Direito Tributário, é conselheiro da nossa seccional aqui no Espírito Santo, mestre, né, pela PUC, professor de várias instituições, me deu aula na Universidade Federal do Espírito Santo, ministrou aula Com aqui muita também honra. na Faculdade de Direito de Vitória, consultor da Fiesp. Então, assim, além de tudo, você é um exército de um homem só, né? Está sempre aí em todas as frentes de batalha. A gente. É, eu fico assim, muito feliz de estar fazendo essa live aí pela Comissão de Direito Tributário, né? E a gente vem te acompanhando essa quase onipresença aí em todos os assuntos e por todos os meios aí. A pandemia, ela, de forma alguma, ela te parou, né? Então, você tem debatido, tem trazido aí diversas questões atuais de interesse aí de toda a classe, da classe de advogados e do contribuinte que vem sofrendo muito, né, por conta da paralisação das atividades. É Esse verdade. cenário aí que você falou de São Paulo é um cenário preocupante. Então, assim, eu acho que seria bem interessante você dar uma passada aí nessas questões, que são questões mais latentes, mais sensíveis, e que você vem acompanhando e vem muito bem pontuando e informando a sociedade, né? Eu acho que isso aí é de uma extrema importância aí, então gostaria aí que você pudesse generosamente, que é uma qualidade sua, passando, dando um breve feedback aí dessas últimas questões que a gente vem tratando aí, questão de diferimento, CARF, todos esses assuntos que estão aí estão em alta.
Com certeza. Gustavo, muito obrigado aí pela sua apresentação. Você é suspeito. A minha parte no meu currículo que toca em relação a você é um link de uma URL, já que estamos em épocas digitais, né? Gigante para o seu. Então, você é meu amigo, então a gente fica com suspeição para poder comentar outras questões. Mas muito obrigado. Acho muito importante esse papel da ESA nesse sentido, em abrir esse espaço para esse debate que é feito pelas comissões, não só de direito tributário, mas, sobretudo, pelo fato da gente trabalhar em épocas de pandemia em favor da sociedade, desenvolver o real papel que a OAB tem no sentido de garantir aí o exercício da cidadania, o Estado democrático de direito, o debate das questões principais, informando a sociedade e, obviamente, todos aqueles colegas também que exercem plenamente a advocacia no Estado e no país, a respeito do debate das principais questões nacionais no direito tributário, né? Então, esse espaço que a OAB criou é muito bom e a gente tem que tirar o chapéu para o nosso presidente Riske, que realmente não deixou a OAB parar. Eu fiz honrosamente parte de uma solenidade agora de entrega de carteiras antes de ontem, foi muito bacana. Estão sendo entregues as carteiras de modo digital, vamos dizer assim, através desse sistema Zoom, né? Mas isso tem feito a alegria de muita gente. Isso tem sido de grande efetividade, de grande qualidade, né? Maravilha. O presidente está de parabéns nesse sentido. No que toca a essas questões relacionadas ao nosso assunto, que diz respeito ao papel da OAB na parte da comissão de tributário e da atuação da comissão de tributário, eu na verdade, gostaria só de fazer um adendo aqui, um início, né, um introito, no sentido de que a nossa preocupação não é só com a classe da advocacia, né? Isso é muito importante deixar muito bem colocado. Nós como advogados, no exercício profissional, temos aí como base a ideia da cidadania, da democracia, da sociedade de modo geral e da proteção da defesa dos direitos. E no caso do direito tributário, dos direitos dos contribuintes. Então, muita gente pensa que a OAB ela atua sempre em prol da classe, dentro do direito coletivo e dentro, obviamente, do interesse dos seus inscritos e das sociedades de advogados, né? Sejam as sociedades, sejam as unipessoais, sejam os dativos. Na verdade, a coisa é muito maior, né? A OAB ela se estende com a possibilidade de garantir a proteção, inclusive, dos interesses não difusos, eu digo, mas dos chamados também individuais homogêneos, que no caso do direito tributário, pelo fato comum do fato gerador ilegal ou de determinadas situações de legalidade administrativa ou até mesmo judicial, podem alcançar, através de medidas coletivas, como mandado de segurança ou ação civil pública, a extensão da defesa dos contribuintes através desses meios processuais específicos, né? Então, dentro dessa ideia, vamos dizer assim, de legitimidade, e essa legitimidade da OAB, ela já foi reconhecida por vários tribunais, em muitos acórdãos, no sentido de que realmente se estende em todos os pontos a possibilidade da ordem fazer a defesa da sociedade e dos interesses aqui dos cidadãos. Isso consta, lógico, do nosso estatuto, isso consta do nosso regimento, do nosso regulamento geral, né? E da própria Constituição Federal. Se somos indispensáveis à administração da justiça, somos também indispensáveis para a defesa da cidadania e da sociedade de modo geral, né? Então, essa proteção da sociedade em vista do direito tributário, ela surge como, vamos dizer assim, um objetivo social, um propósito da própria existência da OAB nesse sentido. Eu acho, só diga. fazendo que às vezes há uma dificuldade de compreensão, principalmente de quem não participa da ordem, até dentro da advocacia, de ver essa função do link entre a sociedade e o poder público, né? As instituições. Há naturalmente, por parte dos servidores, né, o que se chama de um encastelamento. Eles ficam muito voltados para a atividade, por exemplo, arrecadatória, o procurador dentro da procuradoria. E a advocacia, a gente tem que estar transitando por tudo, né? O contato nosso é um contato presente, contato quase físico, né? Por exemplo, com o empresário agora, que está sofrendo muito, é quem produz riqueza no país. Eu ontem até, assistindo a live, né? Você participou de forma brilhante,
eu achei muito interessante, às vezes, essa incompatibilidade, né, da questão da... O que foi proposto aí nessa nova lei de transação em relação às necessidades, né? Até o próprio passado recente envolvendo aos Sim. contribuintes. Então, assim, quem tem condição de levar essa mensagem, e aí eu te parabenizo que você tem feito isso de forma muito bem colocada, democrática, é a advocacia, né? A advocacia que acaba sendo esse vetor de informação da realidade, da sociedade, das suas necessidades, isso numa linguagem jurídica para dentro do Estado, nas suas diversas ordens, né? Estadual, municipal, federal. Mas continua aí, meu amigo, você estava falando muito bem. E você imagina, em tempos aí de pandemia, de dificuldade, imagine a interpretação de todas essas legislações que vêm sendo desenvolvidas, o papel do advogado surge como indispensável nesse sentido, para esclarecimento, inclusive para os empresários, para os clientes, para o contribuinte de modo geral, né? E dentro dessa esteira, conversando aqui do papel nosso, da UAB Espírito Santo, e o que nós fizemos nesses últimos tempos, e não foi pouca coisa, né? Em quase um mês e eu já estou confinado aqui em casa, são 47 dias, eu acho, hoje. Acho que hoje é o dia 47 ou 48, se eu não me engano. Eu até perdi a conta. Começou dia 13 de março, no sábado. No sábado, exatamente. Eu fui ao Rio de Janeiro ver o meu Flamengo ganhar no Maracanã, aí voltei e começou a situação. Ainda bem que eu não trouxe coronavírus comigo, entendeu? Essa foi a parte boa, pelo menos, né? Então, dentro dessa circunstância, o que acontece? Nós tivemos um debate, primeiro, com o presidente, no sentido de tentar um auxílio imediato às sociedades de advogados, no primeiro momento, e aos advogados dativos e aos advogados que constituíram sociedades unipessoais, através da impetração de um mandado de segurança coletivo para diferimento dos tributos federais. Esse mandado de segurança coletivo foi distribuído para o juiz Alexandre Miguel, que acabou entendendo por bem não dar a liminar, embora outros 4 juízes que trabalham ao lado dele estavam concedendo liminares em Vitória, mas o papel da OAB foi feito no sentido de tentar, obviamente, a defesa da cidadania. Para quê? Para permitir que essas sociedades de advogados, né, sejam as unipessoais ou aquelas regulares, inscritas nos quadros da OAB, tivessem o diferimento pelo prazo de 90 dias dos tributos federais, imposto de renda, CSLL, PIS, COFINS, né? E dentro dessa possibilidade, quando nós impetramos o mandado de segurança, um dia depois, o governo acabou diferindo a PIS e a COFINS e a parte que diz respeito aos encargos da contribuição previdenciária da parte patronal. Então, nesta parte, o mandado de segurança já tinha perdido objeto, persistia a possibilidade ainda de obtermos a liminar quanto a CSLL e o imposto de renda à pessoa jurídica para sociedades. Só fazer aqui uma consideração aqui, vários membros da Comissão de Direito Tributário, Augusto, a Tati, Marcos Régio. Meu abraço a todo mundo, essa comissão maravilhosa que trabalha juntamente com a gente, né? Todos os dias, prestigiando a gente. Um abraço a todos que nos assistem. E dentro dessa situação, então ficariam ainda o imposto de renda e a CSLL, com a possibilidade de serem diferidas pelo juízo. Mas o que aconteceu? Na semana passada, recentemente, o governador Casagrande anunciou um decreto que começou a flexibilizar a abertura do comércio, a tentativa a partir do dia 4 de maio agora. Me parece que hoje ele já disse que vai rever essa possibilidade. Foi o que eu vi no jornal A Gazeta hoje pela manhã. Mas, naquela época, por conta dessa flexibilização, perdeu força o direito líquido e certo, que era sustentado pela Portaria 12 de 2012, junto com uma instrução normativa da época também, que diziam que em casos de decretos de pandemia ou então de calamidade pública, a Procuradoria da Fazenda Nacional e a Receita Federal deveriam estar, vamos dizer assim, permitindo o diferimento tributário. Isso não foi feito, daí porque o mandado de segurança, né? Não, o mandado, eu até digo assim, né? Você que capitaneou o mandado de segurança aí, fez de forma brilhante, muito bem feito. Agora, a gente sabe da dificuldade, a gente tem uma dificuldade histórica aqui no Espírito Santo em relação à concessão de medidas inovadoras, né, perante a Justiça Federal. Então, assim, foi uma luta de leão que ela ainda continua.
Mas o mais importante é que houve essa antecipação a uma questão sensível, tão sensível, né, que a questão do Sim. diferimento aí dos tributos, né, PIS, COFINS e da E, contribuição previdenciária, que o governo federal vem depois, seria quase exato, um reconhecimento das mais exato, altas esferas do pedido que a ordem estava fazendo. Então, exato, foi exato. foi uma medida que eu digo assim, extremamente adequada, né, e simbólica no sentido assim, de se compreender esse momento, que é um momento econômico que a advocacia tem tido muita dificuldade. E eu até aqui tenho que fazer uma menção para elogiar o nosso presidente aí, o nosso presidente Risco, o presidente da Comissão de Prerrogativas, Benhur, que fizeram aquele programa SOS Alvará Sim, muito bom, né? e atuaram em 1.400 concessões de alvará. Então, assim, Muito foram bom. 1.400 chamados, assim, viabilizando a sobrevivência digna da advocacia capixaba. O Banestos me parece que firmou um convênio também com a Ordem para acelerar a Foi expedição dessa liberação de dinheiro também, né? Me parece que isso. nesse Eu sentido acho, também. eu acho que tem tido, eu acho assim, a ordem tem tido um papel aí elogiável porque tem atuado de forma extremamente equilibrada e tem tido esse feedback aí do poder público, das instituições, por exemplo, do Sim, próprio Banestes aí, sensibilizar com esse contexto todo. E a Comissão de Direito Tributário ela vem fazendo a sua parte. Nesse mandato de segurança, quais outras medidas que você aí, né, a gente vem conversando, mas eu acho que seria interessante falar, que estão no gatilho e podem ser deflagradas em algum momento aí pela nossa querida ordem. então, nós fizemos uma reunião com os presidentes de subseção e há mais ou menos 2 semanas, e eles se demonstraram muito preocupados com a questão do ISS local e também com a questão do IPTU. E aí entra o que eu ia falar desse papel da ordem, não só voltado nesse mandado de segurança às Uhum. sociedades, mas também à OAB impetrando um mandado de segurança, uma medida judicial para a defesa do próprio contribuinte, né? Então, nós Uhum. fizemos um estudo e algumas prefeituras do interior diferiram realmente os seus tributos por 90 dias, né? Administrativamente, seja por requisição da própria subseção da ordem local, seja em razão a pedido do presidente da subseção, em razão de um contato com o prefeito e alguma coisa nesse sentido. Mas os grandes municípios, como Vitória, Vila Velha, como Cariacica, como São Mateus, como Colatina, como Cachoeiro do Itapemirim, não tinham ainda diferido esses tributos nesse sentido. E aí o que aconteceu? O presidente Risco deu sinal verde e nós começamos a fazer um estudo com a possibilidade de tentar mandados de segurança no sentido coletivos, né? No sentido não só da defesa das sociedades de advocacia, mas também no sentido de defender a população, permitindo o diferimento do ISS e do IPTU daqueles que ainda têm parcelas a pagar, que não efetivaram o pagamento à vista no início do ano. Então, isso está no gatilho, por quê? Embora, como eu já disse, o decreto que foi dado pelo governador do estado, que é válido até agora, acho que depois de amanhã, e que permitiria, então, a reabertura do comércio e toda a atividade comercial a partir do dia 4 de maio, está sendo revisto hoje pelo governador. Então, se o governador rever essa condição e determinar, como algumas cidades estão determinando, lockdown direto, no sentido de não permitir, inclusive, a circulação de tráfego de veículos. Aqui em São Paulo, por exemplo, está sendo estudado o bloqueio de vias, entendeu? O Para que se Ministério possa... Público, O Ministério Público tem tem ingressado em judicializando nível medidas. nacional. Em nível nacional. Eu tenho notícia de Belém, de São Luís, e tenho notícia, me parece Maranhão que também, de Maranhão, alguns Palmas, municípios. alguns municípios. O Ministério Público requerendo e os juízes deferindo, determinando via judicial o lockdown das cidades. Então veja a que ponto nós chegamos, né? Então, se isso persistir e o governador mantiver o decreto nesse sentido, o que vai acontecer? Talvez nós teríamos aí a possibilidade de impetrar novamente esses mandados de segurança, em razão exatamente do fato de que a drástica redução da economia, que estava, vamos dizer assim, até o início de março, girando normalmente,
e por força dos decretos veio de forma vigorosa, com mais de 95% de fechamento de todas as atividades, eu digo 95% porque eu tiro 5% das atividades essenciais que estão liberadas nos decretos locais. Mas se ocorrer essa situação, volta o mesmo direito líquido e certo, volta o fumus boniuris que justifica. Perico não precisa dizer, está implícito, obviamente, por conta do fato de não termos sequer a possibilidade de ter o giro da economia. E com a ausência do giro da economia, obviamente, o que vai acontecer? Automaticamente nós não teríamos aí a possibilidade de ganho por parte da advocacia e por parte do comércio de modo geral. Então, volta o interesse para agir da OAB no sentido disso. Doutor Felipe Risque, ingressando, um abraço. Um abraço. Então, dentro dessa situação, Gustavo, esse segundo mandado de segurança, e não é segundo, talvez serão 6, né? Porque havia uma dificuldade muito grande em que nós tentássemos um mandado de segurança coletivo em que nós tivéssemos que demandar em face de 78 prefeitos no estado do Espírito Santo como autoridades coatoras. E aí nós fizemos um estudo, o doutor Marcos Felipe me ajudou muito, nosso secretário-geral, no sentido, tem um conhecimento muito grande da Justiça Federal, me ajudou bastante a respeito disso, foi conselheiro federal, né, inclusive, e dentro dessa situação nós fizemos a verificação de que no Espírito Santo nós temos 6 regiões administrativas, né? E 6 varas específicas que atendem por competência territorial essas regiões. Então, no norte do estado, nós temos São Mateus, Linhares e Colatina. No sul do estado, Cachoeiro responde por todo o sul. Serra fica com Fundão, não sei por que, não me pergunte. E Vitória responde. E Vitória fica com toda a parte da montanha e a Grande Vitória. Então, para facilitar, inclusive, a atuação, a ordem entendeu por bem, nós entendemos por bem, realizar essa petição de mandado de segurança dirigida especificamente a esses juízes competentes da competência territorial administrativa por força das resoluções do TRF2, determinando esse rol de competência da Justiça Federal do Espírito Santo. Então, isso está no gatilho. Pronto. Se o governador determinar o retorno do fechamento de todas as atividades, e já soubemos que as academias, me parece que vão ficar fechadas mais 15 dias, quem gosta de malhar, infelizmente, não vai ter essa oportunidade por mais 15 dias, né? Vai ter que se contentar ou de fazer o exercício na rua ou em casa, né? Mas as outras atividades econômicas ficarem fechadas, nós vamos buscar a impetração desse mandado de segurança. A peça está pronta, eu redigi, tive a ajuda de alguns colegas, né, da diretoria, e alguns presidentes de subseção me ajudaram na verificação das hipóteses locais, porque alguns municípios diferiram, né, Gustavo? Por exemplo, Viana diferiu, Domingos Martins diferiu, municípios menores, quase todos diferiram. O problema está com os grandes municípios, né? Eu acho que o administrador público ele tem que ter um pouco de sensibilidade e ver a realidade. É muito difícil você, como você bem disse, você em São Paulo está no 47º dia dentro de casa. Não há condições de você estar... Olha, o nosso colega Augusto Martins, aqui, que é da comissão, está dizendo que o Ministério Público Federal recomendou que o governador do Espírito Santo se abstenha de promover a flexibilização das medidas de distanciamento e requisitou resposta até amanhã. Então, vejam, as coisas são diárias, né? Então, vamos verificar até o final desse feriado qual vai ser a posição do governador Casagrande. Se o governador Casagrande... E veja, eu vou colocar um outro ponto importante também. O presidente Zé Risque fez um ofício ao governo pedindo a prorrogação do IPVA. Esse ofício não foi respondido até hoje. Esse ofício simplesmente entrou no palácio e ficou quieto. Nós sabemos que muitas pessoas parcelam o IPVA, né? E fazem o parcelamento. E já pagaram quantas parcelas? Já parcelaram quantas? 3 parcelas? 4 parcelas. E faltam ainda 7, 8. Então, por conta dessa situação, haveria a possibilidade aqui de nós também inserirmos nesses mandados de segurança, Gustavo, a possibilidade do diferimento não só do ICMS, mas também a possibilidade do diferimento do IPVA. E aí eu falo isso
também com uma certa temerosidade, porque o desembargador Ronaldo Alves, o nosso querido presidente hoje, né, presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, suspendeu, através de suspensão de segurança, já 2 decisões. Ou seja, a probabilidade de que na Justiça Estadual, caso ingressemos, e aí entra o porquê da competência da Justiça Federal, a probabilidade de que a Justiça Estadual se curve a essa decisão de suspensão do tribunal é muito grande. Por isso que manteremos esses pedidos na Justiça Federal. Mas a probabilidade também de algum juiz federal deferir é grande, mas de que o Tribunal Regional Federal, num agravo da União, venha cassar a nossa liminar também é muito grande. Infelizmente, hoje, existe uma força-tarefa de procuradores da Fazenda Nacional fortíssima, voltada à cassação dessas liminares. E mais infelizmente ainda, já entrando aqui um pouco em outros assuntos, o ministro Toffoli, agora, nessa semana, acho que foi na quarta-feira ou na terça, cassou uma decisão até de um colega nosso da Comissão Federal, que é o Dr. Luiz Gustavo Bichara, que é conselheiro federal pelo Rio de Janeiro, meu amigo, e que advogava para uma empresa aqui em São Paulo. Tinha conquistado uma decisão em agravo de instrumento pelo Tribunal aqui paulista, no sentido do diferimento tributário e numa suspensão de segurança que foi intentada pelo governo, pela Procuradoria de São Paulo, pela Procuradoria do Estado de São Paulo, houve então a suspensão de segurança pelo ministro Toffoli diretamente ao Supremo Tribunal Federal. Isso é muito ruim, por quê? Porque isso contrasta com a outra decisão que foi dada pelo ministro Alexandre de Moraes, legitimando os atos locais, né? Uma semana antes... Fazendo uma de advogado do diabo aqui, porque... Numa DIN, inclusive, do Conselho Federal da UAB, em que ele deu essa liminar legitimando os atos locais. Ou seja, se eu, na verdade, legitimo que os atos dos governadores são válidos no sentido de que eu tenho a possibilidade de realmente restringir a circulação, fechar a economia por conta de uma contenção de uma pandemia de saúde, qual é a outra mão que se dá e se estende? É exatamente flexibilizar a tributação e permitir a circulação, obviamente, mais de dinheiro para pagamento de folha, subsistência própria e tantas outras situações. Então, quer dizer, são situações completamente... porque qual foi, só para terminar, qual foi o argumento que foi utilizado pelo ministro Toffoli? Neste momento, a União precisa de caixa para direcionar para coronavírus. Neste momento, a União não pode abrir mão desses valores em razão de um interesse social que está ocorrendo. Tudo bem, ela não pode abrir mão, mas se eu tenho um próprio Supremo legitimando os atos locais, então quer dizer, eu fico fechado em casa e continuo pagando tributo? Doutor Breno de Paula, nosso querido colega da Comissão de Rondônia, presidente da Comissão de Direito Tributário de Rondônia, um abraço. Doutor Breno. Eu acho muito importante aí essas considerações, eu acho relevante também a evidenciação desse cenário de dificuldade do contribuinte. Sim. Porque essa realidade toda que a gente está vivendo hoje, isso aí a advocacia e a OAB, conforme a gente conversou aqui no início, né, do bate-papo, ela é o melhor instrumento para isso. Essa realidade a gente tem que perceber, digeri-la para poder levar, por exemplo, nesse debate da reforma tributária. Nós estamos vendo assim, uma necessidade muito grande, imperiosa, né? Isso está mais patente porque está alcançando a sociedade toda, de uma mudança de comportamento por parte das procuradorias, por parte dos órgãos arrecadatórios, porque realmente não há a menor lógica, o Brasil é o exemplo concreto disso, de você matar a galinha dos ovos de ouro. Exato. Como é que você pode estrangular o cidadão por uma questão arrecadatória momentânea, quer dizer, num processo, numa situação real que ele não consegue ter a atividade econômica dele desenvolvida, que há necessidades outras muito mais prioritárias, quer dizer, a própria lei fala da preferência dos créditos trabalhistas em relação aos créditos fiscais. Ô, Gustavo, desculpa te cortar, o empresário hoje está preocupado em manutenção dos empregos dele.
O Pagar empresário folha. hoje está preocupado com a folha, o empresário hoje está preocupado em, de repente, antecipar um lucro ou, de repente, alguma forma da subsistência dele. Ele não tem mais caixa, porque isso parou na metade de março, ou no início já de março, com a economia já, que não era lá grande coisa, iniciando depois do carnaval, e veio a pandemia. O restinho, vamos dizer assim, que ele tem em caixa, ou ele paga a folha ou ele paga o tributo. Não existe essa possibilidade. Então falta um pouco de razoabilidade, proporcionalidade. Eu falava ontem na live que eu fiz com o nosso querido presidente Rafael, que é de direito tributário lá do Rio Grande do Grande Sul, Rafael. né? Grande Rafael Wagner, exatamente em que sentido? A lei de transação tributária foi criada, mas foi criada de maneira muito tímida. O doutor Breno, inclusive, participou da live ontem exatamente nesse comentário. Foi criada de maneira muito tímida, porque limitou uma série de possibilidades que a Fazenda Nacional poderia ter, para aí sim, realmente, se eu tenho que fazer o caixa para salvar e permitir que haja o investimento em saúde, conter o coronavírus e todas essas situações, eu tinha que abrir para todos os débitos possíveis. E essa lei de transação veio e fechou. Fechou para multa penal, fechou para dolo, simulação e fraude, fechou para uma série de circunstâncias. Um abraço ao doutor Pedro Ribas, nosso querido amigo do Instituto de Direito Tributário Mineiro, que nos assiste. Então, a preservação da empresa, para não perder... Ela é essencial. É essencial, eu digo assim, a gente tem que ter uma discussão muito forte. E essa discussão, a OAB tem que estar muito unida em relação a isso, não só para tempos de pandemia, mas também dentro da suposta realidade nossa, de você ter meios de que a empresa ela não pague quando ela não consegue sequer pagar a folha de salário dela. O professor Sacha Calmon, que inclusive vai estar conosco na próxima quinta-feira, né? Nós vamos fazer um sarau, né? Um sarau tributário, um webinar, né? Com a diretoria da comissão, junto com o Sacha. O Sacha escreveu um artigo muito bom agora essa semana, ele tem um blog, né? E ele falou, olha, a possibilidade não seria nem de diferir, era diferir e parcelar para em 24 vezes, entendeu? Se fosse o caso. Mas eu acho que tem que até ir mais. Se a empresa não consegue pagar salário, como que ela vai carregar esse ônus tributário? Exatamente. Exatamente. Assim, o passivo tributário hoje do Brasil, que é impagável, você vê, você tem aí, creio eu, que são quase 60% das ações hoje que tramitam perante a justiça são execuções que não vão se pagar. Exatamente. Você tem um passivo tributário trilionário. Só para você ter uma ideia dos números, eu peguei esses números ontem, deixa eu ver onde é que está isso aqui. Eu tinha umas anotações aqui, de 2,1 trilhões de débito hoje devidamente inscrito, 1,3, ou seja, quase 70%, vamos dizer assim, por aí, é irrecuperável. Dados esses da Procuradoria da Fazenda Nacional, Gustavo. Aqui, ó. Dados meu grande foi procurador-geral, doutor Alexandre Alves, ele coloca aqui, né, um questionamento que vem falando, né, da rigidez do direito tributário, se seria possível essas flexibilizações. Um grande abraço ao doutor Alexandre. O que a ideia nossa aqui é disso, né, ser tratado na reforma tributária. Tem que haver uma modificação da legislação para possibilitar às procuradorias e a própria arrecadação ela analisar caso a caso, porque você não tem mais, dentro desse 1 trilhão e 300 milhões de reais, que são irrecuperáveis, quantas e quantas e quantas empresas que deixaram de existir. Quer dizer, que não houve uma intenção de sonegação fiscal nem nada. Por exemplo, nós tínhamos uma indústria têxtil aqui no Espírito Santo, que ela foi dizimada por conta da globalização e da ida de todas as matrizes para a China. Como que o empresário capixaba ia competir com o empresário chinês? Complicado. O produto manufaturado chegava aqui mais barato que o pano. E como que o Estado vai tratar essas indústrias, esses milhares de empregos? Vai aniquilar? Mas, então, Gustavo, respondendo aí ao Alexandre, inclusive um abraço a ele, muito obrigado aí pela participação, obrigado ao Calimã também, que nos ajuda sempre na comunicação da OAB, grande Calimã, muito obrigado aí pela sua interlocução sempre, Calimã, um abraço enorme. Alexandre, eu acho o seguinte, o Código Tributário e a própria Constituição Federal já dão os meios, né?
Por exemplo, eu vi agora uma decisão muito boa do Paraná de uma juíza deferindo tributos, sem ser na portaria 12 e sem ser com base no fato do príncipe. O fato do príncipe seria um, né, argumento. Mas aí ele diz o seguinte: o direito é rígido, então a portaria 12 é só naquelas situações. Então, em outras situações, vamos supor, o ISS. Como é que eu difiro o ISS sem ter a portaria 12 no município? Né? Então, aí seria pelo fato do príncipe, ou então pelo princípio da proteção da empresa, pelo princípio, obviamente, da capacidade contributiva, pelo próprio princípio da questão da liberdade econômica, entendeu? A questão da proteção do emprego, todas essas proteções constitucionais que são feitas. Então, o juiz ele não é vinculado, e esse é o grande problema hoje, né, Alexandre, que você levantou um tema muito bom. Esse é o grande problema hoje. Infelizmente, a realidade brasileira tributária é que se apega a uma instrução normativa frente aos grandes princípios constitucionais. Então, eu não preciso trabalhar só o sistema tributário constitucional para que eu possa, na verdade, ter a solução. Eu tenho outros princípios correlatos que se aplicam também ao direito tributário e que podem ser utilizados pelo Poder Judiciário no momento da prolação de uma decisão. Agora, o que acontece? A instrução normativa hoje vale mais que a Constituição Federal. A portaria da PGFN vale mais que a lei complementar. O decreto específico do governo local vale muito mais que uma lei ordinária federal. Então, essa falta de valores, talvez, é que falta ao judiciário, que se apequena, ao meu ver, se apequena, no momento de tentar fazer uma restrição tutti-curti em relação àquele determinado tipo legal específico. Nós sabemos que o direito tributário é tipificado, assim como o direito penal. Eu tenho o preceito, eu tenho a sanção, são muito familiares, os dois se aplicam, inclusive, em sistema da mesma forma. O professor Paulo de Barros Carvalho já falava, o sistema é autopoético, ele é fechado e só entra um elemento se houver possibilidade do quê? Do próprio sistema autorizar a entrada desse elemento, esse fato social ou qualquer outro valor. Mas o que acontece dentro dessa situação, se o sistema é autopoético, ele mesmo dentro dele já permite que você traga alguns valores que não sejam valores vinculados à estrita legalidade de uma, vamos dizer assim, de um pensamento que deve se fixar nesta legalidade. E é aí que entra a razoabilidade e a proporcionalidade, que são princípios que estão garantidos na Constituição e que precisam embasar decisões judiciais nesse momento, entendeu? Eu acho assim... Fui longe aqui, hein? Fui lá nas aulas do doutorado da PUC. Eu acho que esse debate ele é o debate principal que a OAB tem que estar fazendo e esse período de pandemia ele tem demonstrado isso. Essa necessidade do direito tributário, ele sair do foco linguístico e começar a ter um giro para se preocupar e trabalhar com a realidade. Sem dúvida. É importante, aí eu acho que tem uma consideração do Alexandre ali que é muito relevante no seguinte sentido. Você tem que criar mecanismos para a própria administração, eu não digo nem o judiciário, porque realmente o judiciário hoje ele tem todas as ferramentas, né? Você tem aí uma inversão da questão da lei se sobrepondo aos princípios. O judiciário hoje pode fazer isso. Agora, a administração, as procuradorias, auditores, a Receita, ela acaba trabalhando numa atividade quase que típica. Então, você tem que ter um arcabouço legislativo para quê? Para que o advogado hoje, ele consiga levar o cliente dele dentro da administração e aí com critérios objetivos e vendo a situação da empresa, ele conseguir estabelecer condições para que aquele empresário continue funcionando. Mas, Gustavo, insisto. Isso tem que ser pessoalizado. Perfeito, mas insisto, se a administração quiser, ela faz. Vejam só, em relação a todo esse diferimento de PIS e COFINS, ao diferimento da contribuição patronal, a questão das microempresas e dos investidores, das empresas individuais, todos eles obtiveram essas vantagens iniciais que foram concessões administrativas da União e da Receita Federal, agora há mais ou menos um mês no máximo. E isso eram lutas de anos, sobretudo judiciais, que foram superadas em 24, 48 horas. Então, vejam.
Eu acho que como é que chama? eu acho que isso que você está falando é relevantíssimo, né? Como que a realidade ela se coloca e que a solução, mas a solução ela é política. Agora, o grande problema é a gente modificar essa cultura e começar a criar meios, né? De Exato, que isso exato. seja uma constante, não só em período de pandemia. O Alexandre está colocando uma situação interessante, né? Ele preocupa-me a demora dos governos em instaurar ambientes de negociação tributária. Isso gera judicialização. Claro, com certeza, super verdade. E vou dizer mais uma coisa: preocupa-me também o fato de que não se crie esse ambiente sabendo que o papel político, e aí vamos falar em política, não tem como falar só em direito, entendeu? O papel político e social dos poderes executivos é exatamente propiciar esse ambiente através da legislação e mais que isso, permitir que se cumpra o seu verdadeiro papel, que é em favor do bem público. Ou seja na proteção à saúde, seja na proteção da economia, seja e por aí vai. Então, eu não falo nem em direito aqui, né? E a gente fica no mundo vivendo um mundo de conto de fadas, né? Para falar a verdade, um conto de terror. Os procuradores, a procuradoria fica cuidando de uma quantidade enorme de ações em grande parte que serão infrutíferas. O advogado... E vai ter o refis no final do ano. Vai ter o refis, o Alexandre está falando. Vai ter o refis, o Mansur também falou. Vai ter o refis, entendeu? Ou seja, não tem como não fugir da existência do refis, entendeu? E essa lei de transação, por exemplo, ela foi muito tímida. Ela poderia ter sido a grande salvação hoje de um refis já em plena pandemia. Mas ela dá discricionariedade à Procuradoria em várias coisas para examinar uma série de circunstâncias, entendeu? Então isso acaba gerando o temor do empresário, que vai ter que pôr bens para garantir e ter a seguinte ideia: daqui a quanto tempo eu vou poder ter uma solução ou um questionamento, porque é um pedido que se faz como se fosse uma recuperação judicial, se faz uma recuperação fiscal, e desse pedido, obviamente, você vai ter análise da Procuradoria. Existem 2 critérios objetivos ali pequenos na lei, mas, de certa forma, retiraram multa penal, retiraram dolo, simulação, fraude, retiraram uma série de situações. Não vai resolver. Não vai resolver, porque veja, muita gente se utiliza, inclusive, do próprio refis, e nós sabemos disso, ainda mais agora com a criminalização tributária que foi definida pelo Supremo Tribunal Federal, né, no ICMS, sobretudo nos parcelamentos estaduais, para sair das ações penais. Nós sabemos disso, entendeu? E essa transação da Procuradoria não permite isso, né? Não permitiu, pelo menos, os débitos nesse sentido, né? Então a gente fica, meu amigo Carlos Yuri, querido amigo da Comissão Federal de Direito Tributário, um abraço. Eu aqui estou olhando dentro do nosso roteiro, tem mais umas 150 coisas para a gente poder estar falando. Mas a live é assim, ela é dinâmica, vai surgindo um monte de assunto e é muito bom por causa disso. Né? Mas assim, eu acho que a mensagem que fica, a gente tem que trabalhar em relação a isso, é de uma mudança de cultura. Tem que haver uma mudança de cultura por parte da administração, de fato, da gente estar assumindo nossas funções e voltado aí para a sociedade. Eu acho que a advocacia ela tem que se tornar consciente que ela deve exigir isso, porque o caminho é esse. E não só esperar o judiciário, mas levar isso para o Estado. Olha, eu quero solução, não quero ter que ficar na justiça 15, 20 anos aguardando. O grande problema do empresário hoje é segurança jurídica. Então, assim, ele tem que ter uma resposta rápida e adequada. E o cidadão também, o contribuinte, ele tem que saber que essa situação atual ela não é condizente com uma realidade. E a gente vive, historicamente... O sistema tributário lá, o Alfredo Augusto Becker, ele já falava, né, em 1950, do manicômio tributário. Não dá certo, não deu certo. Não é o caminho. Então, assim, eu acho isso aí uma coisa que eu gostei muito e que foi muito válido, e o governo realmente foi importante nesse momento, foi o fim do voto de qualidade no CARF. Isso foi bacana, porque voltou a grande ideia da aplicação do artigo 112 do Código Tributário Nacional, na qual indúbio para o contribuinte. Então, isso realmente foi muito bacana na esfera federal. Agora, a Comissão Nacional... Está sendo objeto de Uma já foi extinta, né? A ação civil pública foi extinta ontem. Uma louca que o Instituto pegou e resolveu fazer. O juiz de Brasília acabou e
Nosso extinguiu. conselheiro Rogério Romano. Rogério Romano, meu grande amigo, um abraço, querido, um abraço. Então, o que acontece? Em cima disso, Gustavo, isso foi extinto. Persistem ainda uma ADIM da Procuradoria-Geral da República e uma do partido do nosso querido governador, o PSB, que intentou também a inconstitucionalidade da norma, alegando que nós inserimos um jabuti, né? Como se eles não inserissem jabuti também do jabuti quando inseriram a questão dos lucros e dividendos nesse projeto maluco do Randolph, que graças a Deus foi arquivado. Mas tem mais 11. Agora voltou acabou de voltar anteontem um projeto de lei do Senado Federal, do senador Paim, do PT da Bahia, do Rio Grande do Sul, pedindo novamente a tributação de lucros e dividendos. Eu fico assim, embasbacado, desculpe, só para concluir, porque é o seguinte, nós estamos em plena crise econômica e de saúde. E algumas cabeças não muito pensantes resolvem falar em imposto de grandes fortunas, em empréstimo compulsório, em lucros e dividendos. Pelo amor de Deus, nós temos que tirar e tentar permitir que as pessoas tenham menor carga tributária, que se apoiem na manutenção dos empregos, condição de sobrevivência das empresas. E você quer tributar para que isso seja, na verdade, alcançado? Ou seja, cuidar da pandemia tributando é você... Eu não sei quem morre primeiro, né? Talvez o cidadão morra primeiro de fome do que de coronavírus, entendeu? Então, exatamente. Deus, brincadeira. Não, mas veja a que ponto chegamos. Mas eu acho patológico em relação aí à questão do CARF, do voto de qualidade, que é um estado de desconfiança, né? Isso aí é uma subversão da norma jurídica. Então, assim, você acabou de ter um processo legislativo, você está fortalecendo uma questão democrática dentro da administração. Exato. E aí que acaba o nosso princípio da inafastabilidade da jurisdição. Exato. Ele é utilizado, quer dizer, um partido político que participa do processo legislativo, que esteve lá dentro do Congresso. Exato. Esse partido político ele vem para alijar uma questão democrática do cidadão participando, quer dizer, a cultura tributária no Brasil, perdeu no voto lá dentro do Congresso e agora quer usar o judiciário para tentar fazer valer a intenção que tinha. É um processo democrático. E aí as pessoas não conseguem compreender a ojeriza que o brasileiro tem em relação à tributação. Não se consegue ter essa consciência do próprio empresário. Então, assim, e não consegue entender que fora do Brasil há países que as pessoas elas admitem e entendem a tributação. Eu lembro que a Lina, né, até falou numa live com você, ela utilizou a expressão do americano, né? O americano fala, eu sou um pagador de impostos. Ele, quando vai discutir, né? Com a autoridade pública, ele pega e a primeira expressão que ele utiliza como cidadão americano, ele fala bem assim, I am a taxpayer. Então, assim, isso aí é um direito do cidadão, porque ele sente que ele faz parte da sociedade. Sim, mas então, lá assim, ele tem contraprestação, né? Essa é a grande questão, né? Mas eu digo, na hora que a nossa sociedade, você vem de um processo legislativo, que o partido participa dentro do Congresso, e aí o partido vai para judicializa a questão. Então, assim, e com base nessa argumentação, que é uma argumentação. Olha o que a Aline está falando. Olha o que a Aline está falando. Tem 37 projetos de lei tramitando no Congresso relativos a empréstimo compulsório e imposto de grandes fortunas. Isso é uma loucura, gente. Eu vou te falar uma coisa. Eu fico lamentável. Assim, é lamentável. Que... Tinham que ter 37 projetos de lei para tentar melhorar a condição social da economia brasileira. Aí sim, da possibilidade das empresas terem uma melhor flexibilização em relação aos seus encargos, tentando desonerar um pouco menos a folha, tentando permitir aqui uma situação de maior equilíbrio financeiro e tributário entre o faturamento e as questões relativas ao próprio exercício da atividade econômica de cada setor. Aí sim eu teria positivação de forma efetiva, mas não. É complicado. Mas vamos... O Augusto falou, o povo acha que Tiradentes era comunista, né? Então, tá vendo? Essa é muito boa. Vamos tentar aqui, eu gostaria assim, né, nós estamos utilizando o canal da ESA, então assim, eu acho que seria interessante falar um pouquinho, só em termos estruturais, o papel aí da Comissão Nacional
e dar um claro. toquezinho, porque a nossa live ela voou, né? Faltam apenas 10 minutos minutos. para estar acabando, 10 minutos, né? Então, eu gostaria que você falasse um pouco como é que funciona a Comissão Nacional. Você que participa da Comissão Nacional e da Comissão Local, gostaria que você desse algumas breves palavras. A nossa comissão Depois local é muito bacana, né? A gente tem desenvolvido um trabalho muito bom desde que a gente começou o mandato e são pessoas seríssimas que vêm nos acompanhando, né? O Álvaro Lauf, o Mansur, o Zé Eduardo, Marcelo Alvarenga, tantos outros, a Aline, a Efigênia, tem muita gente, o Vitor, tem muita gente boa que tem trabalhado bastante, o Bruno Deorsi, entendeu? O pessoal, o Augusto, várias pessoas, né, que têm nos ajudado, e a comissão é super efetiva, fazendo uma série de trabalhos. Elaboramos um grande evento ano passado da reforma tributária. Esse ano vamos ter o Congresso Nosso Brasileiro de Direito Tributário em outubro, né? Só fazer um adendo, né? Esse congresso seria realizado semana que vem, né? Sim, seria semana que vem. É muito bem conduzido, coordenação, você está ali também na linha de frente. Seria dia 7 e 8 agora de maio. Seria dia 7 e 8 de maio, né? A pandemia... É uma pena, né? Uma pena. Fez o nosso mundo Ficou para 22 e 23, né? Sim, ficou para 22 e 23 de outubro. Nós estamos com 250 inscrições. Que não se recusaram, pelo contrário, mantiveram. E, obviamente, quem quiser pedir restituição pode, a ordem vai devolver. Mas eu achei bacana porque muita gente não pediu, porque confia e sabe que nós vamos realizar um grande evento em outubro, né? Vai ser muito bom, dia 22 e 23 no Centro de Convenções, se Deus permitir, e obviamente tudo isso voltar até julho de forma adequada, né? Eu já estou falando julho porque aqui em São Paulo... Opa, acho que travou aqui. Porque eu estou falando julho porque aqui em São Paulo junho já morreu, né? Infelizmente, né? Mas falando da comissão nacional e da comissão estadual, então a comissão estadual tem desenvolvido bastante trabalho, vamos até fazer um livro que a gente vai lançar, inclusive, no Congresso, né? Vai ser muito bacana. E nós temos desenvolvido uma série de lives, né, sequenciais, eu tenho coordenado algumas aí pela comissão, semanalmente, toda sexta-feira. Vamos ter um evento aí com o professor Sacha na próxima quinta. Semana que vem já, né? Semana que vem agora, dia 7 de maio. E dia 8 de maio eu vou entrevistar o professor Walter Lobato, que é o presidente da Associação Brasileira de Tributário, né? Meu querido amigo já de longa data. E ele é uma fera, é professor da UFMG, professor da Newton Campus, uma grande referência hoje no cenário nacional do direito tributário. Falando em comissão nacional, eu tenho muito orgulho, muita honra de poder participar da Comissão Nacional indicado pela Seccional Capixaba. Lá se debatem os grandes temas, né? E nós temos aí gente do Brasil inteiro que são grandes tributaristas, pessoas extremamente capacitadas, né? Nosso presidente é o Eduardo Maneira, grande advogado carioca, foi sócio durante muito tempo do site da Misabel, né? Hoje tomou um trilho individual, mas tem aí um grande escritório. Temos Laub Chara, que é o procurador tributário da Ordem, é conselheiro federal pelo Rio de Janeiro. Bem combativo, né? Também combativo. Fábio Calcini, o Darius Canavarros, o Hamilton, que vira e mexe nos assiste, é o presidente da Comissão de Direito Tributário de Roraima, o Rafael Wagner. Temos uma série de colegas lá que estão... A Eleia. Eu acho interessante, né, a gente fazer essa pontuação e esclarecimento, porque tem muita gente que não participa da Ordem, é um trabalho voluntário. Totalmente, claro, sem dúvida. Totalmente voluntário, e a Ordem ela tem essa estrutura federativa, né? Você tem a Comissão Nacional, que vem fazendo um trabalho muito adequado, né, perto dos poderes, né? A gente vê aí que Código de Processo Civil contemplando a questão dos honorários. Ontem, né, Marcos Vinícius me mandou a ação, a DIN, né? Em cima do artigo 85, né? Porque alguns juízes não estão querendo aplicar você sabe regra que legal, né? você sabe que esse... Porque você sabe como é que funciona, né, Gustavo? As comissões nacionais, elas servem... Elas servem de auxílio ao plenário, né, que autoriza o ingresso de eventual ação ou não em nome do Conselho Federal. Então, por exemplo, nossa comissão elabora pareceres, elabora ofícios e não fala em nome da comissão,
Nós falamos em nome da ordem, mas com autorização do presidente Felipe Santa Cruz e da diretoria, para que a gente possa, na verdade, estar discutindo ou debatendo um determinado assunto. Então, muitos colegas, como eu também, relatam determinados pareceres que são, uma vez aprovados na comissão, levados ao Conselho Federal para votação em plenário e, caso essa votação seja positiva, o plenário entende por bem ingressar com as respectivas medidas judiciais e que, no caso, foi a ação direta de inconstitucionalidade. Esse caso do artigo 85 passou pela gente, lá na comissão. Antes de ele prosseguir para a Comissão de Estudos Constitucionais, ela passou por nós no que diz respeito à parte da Fazenda Pública. Ou seja, nós também temos uma manifestação a respeito e parte dessa ADIM foi escrita pelo Bichara. E é interessante como que a OAB é a casa de todos, né? Você vê que o próprio nosso ex-presidente, né, e é o presidente da Comissão Nacional lá de Estudos Constitucionais, o Dr. Marcos Vinícius, ele participa dessa frente aí de luta em relação ao 85, muito, né, assim, em geral. Muito. Também está combatendo a favor da advocacia pública a questão dos honorários dos procuradores, né? Então, assim, é muito importante, né, ter essa visão e que esse sistema que acontece no Conselho Federal, ele é replicado nos estados, né? Sim. As seccionais, elas também atuam na mesma forma. Por um princípio de simetria que é seguido. De simetria, em ambiente local. Então, assim, é muito, muito relevante o trabalho que vem sendo feito. Conforme dito, é um trabalho voluntário. A comissão hoje nós conta com, acho que aproximadamente 50 advogados. Nosso presidente Riske, pelo que eu entendi aí nessa semana, ele vai abrir um edital para que quem tenha interesse em integrar as comissões ter oportunidade, vai ser avaliado de estar participando, né? E os projetos aí são projetos extremamente relevantes para a sociedade, né? Sem dúvida. Eu digo assim, em âmbito local, tem tido... O presidente ele acaba tendo essa representatividade, né? Mas ele sempre tem tido uma interlocução muito republicana e democrática com os poderes, né? Com o governador, com o presidente do Tribunal de Justiça, Assembleia, prefeitos, né? Câmara, municipais. E dentro da comissão em si, a gente vê uma série de projetos aí nessa tentativa, né? De você estabelecer uma cultura, né? Uma cultura tributária positiva. Como você bem disse, o Congresso ano passado que teve sobre a reforma, né? Foi um sucesso extremamente importante. Muito bom, acho que muito bom. Relevantíssimo. Não, e essas situações foram muito boas e as comissões têm atuado bastante, né? A gente tem que agradecer. E a federal também, uma atuação muito boa. Fica esse convite para quem quiser participar, obviamente, tem interesse. É uma parte muito bacana para a gente perceber e realizar. O poder está desenvolvendo, né? Meu caro, faltam 2 minutos. 2 minutos. Gostaria o Instagram é impiedoso. Impiedoso. Pode dar o seu agradecimento. Nosso querido, falando da Comissão Nacional, Luiz Eduardo Maneira, filho do nosso presidente, ingressando aqui na live. Já estamos finalizando. Obrigado pela sua participação, querido Dudu, nosso grande membro também lá da Comissão Nacional. Eu quero mandar aí um abraço final aí para a doutora Paula, Ana Luísa, sua mãe, Nona. Obrigado. Gente de altíssima qualidade. E a vocês também todos. Desejar para todos aí, para todos os nossos colegas que nos ouviram, um bom feriado. Conforme nós começamos, né? Hoje é dia do trabalho, dia do trabalhador. Estamos trabalhando aqui nesse feriado em plena quarentena. E lembrando aí, um abração, Alexandre. Um abraço, Alexandre. Muito obrigado. Hoje, né, se comemora no mundo todo esse dia, né? Porque há 234 anos atrás teve aquele movimento grevista em Chicago e era uma luta pelo direito, né? Os trabalhadores ali de Chicago, né, brigando para que a carga horária fosse reduzida, né? A carga horária diária era de 17 horas. Isso aí tem 234 anos. Na época não surtiu muito efeito, tiveram que vir 2 guerras mundiais para que, por conta da miséria, né, foi um dos fatores. E você vê como é que é importante essa luta pelo direito. Com certeza, sem dúvida. E apenas no período entre guerras que nós conseguimos, que a humanidade e os países ocidentais europeus que conseguiram aí ter essa redução para 8 horas. Né? Então, assim, a gente tem que manter essa luta, essa pegada.
Agradeço aí a sua generosidade e participação. Muito obrigado, Gustavo. Muito obrigado. Um abraço a todos aí no Espírito Santo que nos assistiram e a todos que estiveram aqui conosco. Um forte abraço. Muito obrigado. Até logo, querido. Tchau, tchau. Muito obrigado. Bom feriado a todos.